Aqueles que apreciam tecnologia ou estudam tecnologia devem saber quem é Alvin Toffler. É um importante pensador e autor já desencarnado há relativamente pouco tempo, lançou vários livros sobre tecnologia e ele é autor de uma frase que nos ajuda a ter a noção do que isso significa. Um destino onde todas as nossas vidas estão entrelaçadas e interconectadas. Disse Alvin Toffler: o futuro é construído por nossas decisões diárias, inconstantes e mutáveis, e cada evento influencia todos os outros. Então essa história da gente dizer, é minha vida, eu faço o que eu quiser, isso é livre-arbítrio. Você é o senhor do seu destino, mas não apenas do seu. Esse é o ponto. E a irradiação, a propagação, a onda que tem origem a partir do que você faz, cada um de nós não tem a menor noção do alcance. Até onde vai o efeito daquilo que hoje eu fiz ou deixei de fazer. Agora sim eu vou aterrissar na doutrina espírita porque ela é absolutamente sinérgica e convergente em relação a essa premissa. Nós estamos todos embaralhados na teia da vida. E um livro, na verdade um texto desse livro que eu adoro. Isso aqui é uma edição antiga da FEB, as páginas começaram a se despedaçar, eu tive que espiralar. Francisco Cândido Xavier, mensagens ditadas por Emmanuel, e a mensagem No Esforço Comum é muito inspiradora, é a minha mensagem favorita, simples assim. É ditada por Emmanuel, inspirada numa carta de Paulo aos Coríntios. Paulo esteve na cidade grega de Corinto 50 anos depois de Cristo. Lá permaneceu por aproximadamente 1 ano e meio e deixou ali um núcleo cristão de estudos e compartilhamento da Boa Nova. E se comunicou Paulo, em pelo menos 2 cartas, com esse núcleo cristão. Carta de Paulo aos Coríntios significa a carta endereçada àqueles que Paulo conheceu pessoalmente e inauguraram o cristianismo naquela localidade. O trecho que Emmanuel usa dessa carta para se inspirar diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Eu sou um desastre na cozinha. Se vocês estiverem pelo Rio de Janeiro e passarem na minha casa com fome e por uma razão qualquer não for possível encomendar nada, como diria Kardec em francês, je suis désolé. Eu sou um desastre, mas eu sei o poder do fermento, que é uma substância química que promove uma reação imediata em pães, em bolos. No amido, o fermento determina um inchaço, uma outra forma para a massa. E Emmanuel, quando se reporta ao fermento como ponto de partida dessa reflexão, ele está falando exatamente como cada um de nós, com muito pouco, pode determinar uma sequência de eventos, uma interferência na trama do destino que nós não temos consciência. E ele enumera na mensagem, que eu não vou reproduzir a mensagem toda, mas eu vou pedir licença para compartilhar com vocês alguns poucos tópicos que encerram ideias muito importantes, e eu estou muito impressionado com a mensagem do Dr. Bezerra nesse palco, segundo o Seródio disse, porque eu não sabia que o Seródio ia ler essa mensagem, e o Seródio tampouco saberia o que eu vou falar hoje. É absolutamente sinérgico. Então vamos lá. O que disse Emmanuel sobre isso? Ele começa dizendo: todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Olha que responsabilidade. Porque para nós espíritas o pensamento
não é algo trivial, não é uma banalidade, não é uma abstração. O pensamento para nós espíritas tem força e direção. O ato de pensar significa impregnar o fluido cósmico universal de uma energia que plasma o pensamento. É como história em quadrinho, que você tem aqueles balãozinhos em torno do personagem. O balãozinho é a forma pensamento. Ele se materializa no campo sutil. Considerando o nosso nível evolutivo, boa parte dos nossos pensamentos é de baixo teor vibratório. Joana de Ângeles diz que nós oscilamos no intervalo de um dia momentos de extrema lucidez com momentos de insanidade e loucura várias e várias vezes. Então vamos tentar compreender isso melhor. Pensamentos invigilantes determinam detritos mentais, miasmas, que nos acompanham. Você voltou para casa depois do trabalho, ou foi fazer alguma coisa na rua, voltou para casa. Dependendo da vibração produzida por você no trabalho ou na rua, você vai levar para a sua casa essas interferências no plano astral que te acompanham, porque são suas formas de pensamento, e te acompanham na tua psicosfera. Então você está levando. Não por acaso o Mestre Jesus, através dos evangelistas, deixou assinalada uma recomendação expressa: vigiai e orai. Vigiar o quê? O outro. Vigia o outro aí. Vigia o mundo. Não, vigiai a ti. Mas vigiar o que exatamente? Ficar se olhando? Não. Acompanha aonde está o teu pensamento. É incrível. No intervalo de poucos segundos, dependendo do que você estiver pensando, você muda batimento cardíaco, muda pressão arterial, muda ondas cerebrais que podem ser medidas no eletroencefalograma. Por que ocorreu uma alteração metabólica tão rápida? Por vezes é o teu pensamento invigilante. Os budistas chamam o pensamento de macaquinho travesso. Acho que está um pouco alto aqui, está dando um reverb. Esse povo de televisão é danado. Por que macaquinho travesso? Porque ele fica pulando de galho em galho, sem controle e direção. Ele vai te levando. Veja, eu vou pegar o exemplo da minha cidade, que é uma cidade que está experimentando episódios de violência muito exacerbados. Uma mãe, sábado à noite hoje, filha adolescente quer ir para a balada. Aí a mãe vai ter combinações. Você não vai sozinha, vai em grupo. Onde é que é a balada? Quero que você volte tal hora. Se a mãe ficar pensando, enquanto a filha está indo para a balada, no que pode acontecer. E tem gente no Uber ou aplicativo de transporte que, na verdade, é desonesta. Espera a oportunidade para dar o bote, etc. Essa mãe surta. Não por acaso eu tenho 2 filhas e tenho a minha mulher que passa por isso. E eu tenho que administrar a forma pensamento dela. Eu tenho que dizer assim, eu também estou preocupado, mas vamos aqui confiar no destino. Não dá para trancar as pessoas em casa, porque a cidade é violenta. A gente tem que administrar estresse. Autocontrole, autogestão, vigiai e orai. Portanto, nós todos temos algo chamado psicosfera. Você já deve ter ouvido falar, porque na literatura espírita, especialmente André Luiz, repete essa palavra à exaustão. O que é psicosfera? É um campo eletromagnético que todos nós produzimos o tempo todo. Ele nos acompanha, a nossa carteira de identidade espiritual. Não é exclusividade da espécie hominal. As plantas têm psicosfera. Se a gente quisesse aqui fazer algum... videntes conseguem perceber, e há alguns aparelhos que detectam exatamente o campo energético dos vegetais. Eles emanam energia. Os animais também têm a sua psicosfera. A nossa é mais sofisticada.
porque nós somos o topo da cadeia evolutiva. E a nossa psicosfera, como é que se descreve? Ela é constituída pela soma dos nossos pensamentos e sentimentos mais frequentes, que vão determinar cor, luminosidade, o design da psicosfera, como é que ela se resolve espacialmente, que espaço ela ocupa e como é que é a forma dela, e odor. A nossa sorte é não sentir o cheiro das nossas psicosferas. Então nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e, dependendo da frequência do nosso pensamento, a gente interfere na psicosfera dos outros. A gente pode ser fator de equilíbrio ou desequilíbrio dentro de casa. A gente pode ser fator de equilíbrio ou desequilíbrio no ambiente de trabalho. A gente pode ser fator de equilíbrio ou desequilíbrio num evento espírita. Portanto, aonde estivermos, estamos acompanhados do quê? Da soma dos nossos pensamentos e sentimentos que determinam fatores em favor da saúde ou da doença e que geram pacotes de equilíbrio ou desequilíbrio no meio em que estamos inseridos. Portanto, esse pouquinho de fermento que levé da massa toda tem a ver com a qualidade do seu pensamento, que determina sintonias. Quanto mais equilibrado e sereno, quanto mais vigilante eu estiver em relação ao meu padrão de pensamento, maior será a interferência, positiva ou negativa, de companhias espirituais. E outra, vocês devem conhecer alguém que vocês gostam de estar junto de graça. Ai, faz tempo que eu não vejo fulano. Ai, que vontade de estar perto de fulano. Ai, eu fico perto dela ou dele, me sinto bem. Pode ter várias explicações para isso. Uma delas, ela irradia, tem um campo vibracional que gera conforto, gera saciedade, você se sente bem, a pessoa não precisa abrir a boca. Como é bom estar junto, como é bom estar perto. Não é isso? Então vejam, o pensar, o ato de pensar não é uma abstração, não é uma banalidade, é algo que diz respeito à qualidade vibracional do ambiente em que nós transitamos. E isso faz toda a diferença para a saúde, bem-estar, qualidade de vida, coragem de viver, esperança. Está tudo junto e misturado. Por isso Emmanuel disse, pela psicografia de Chico, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Vou sair do pensamento, vou para a frase seguinte da mensagem psicografada por Chico. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Existem palavras de amor que inspiram. Palavras que nos elevam, palavras que nos apaziguam, palavras que nos saciam, nos acalmam. Existem palavras que nos dão alento, ânimo, esperança. As palavras, elas têm um componente energético importantíssimo porque elas encerram ideias. A sonoridade da palavra remete a uma ideia que ganha corpo e se alastra. Da mesma forma que as palavras edificantes promovem imediatamente um efeito psicológico, psíquico, emocional, mental, o reverso da história. Palavras de intolerância, palavras de ódio, palavras de preconceito, palavras que inspiram medo, palavras que instigam a desconfiança. Diz aquele ditado, quem semeia vento, colhe tempestade. As palavras têm força. As palavras determinam consequências. E aí a importância e a responsabilidade das lideranças políticas. Porque a política é a arte do diálogo. Quem se habilita a transitar no mundo da política faz da palavra um instrumento de trabalho. É uma ferramenta que busca o quê? A convergência possível. A política bem entendida, da política
da Grécia. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando do exercício do diálogo na busca de soluções. Transposto para o mundo político de hoje, o que a gente espera dos bons políticos, das lideranças positivas? Que elas usem a retórica, a palavra, para construir pontes e não muros. Pontes. Como nós resolvemos um problema com cada um tendo a sua visão de mundo, a sua percepção da realidade? É o caos, é a Torre de Babel. A metáfora disso está na Bíblia. Cada um falando uma língua diferente. Onde é que isso vai dar? No caos. A política, portanto, é o exercício da convergência. Não precisa ter consenso. O consenso já é uma pretensão enorme. É como reunião de condomínio. Vocês participam de reunião de condomínio? Ou acham chato? Porque a reunião de condomínio é o microcosmo da democracia. Difícil ter consenso. Então o que se busca? Você vai deixar de falar com o teu vizinho porque ele defendeu a contratação de mais um funcionário para a portaria, você fala, já estamos com a taxa do condomínio elevada, não quero pagar mais. Vota. Isso é inteligente. A maioria leva. Isso é inteligente. É uma forma de dissuadir conflitos. A maioria decide. Você vai deixar de falar com o teu vizinho? Ele é teu inimigo? Entrou no elevador, não fala com ele, vira as costas. É isso. É isso que a gente está aprendendo com as lideranças de hoje. Vejam que eu conjuguei no plural. Com as lideranças de hoje. Então tenhamos cuidado e prudência, porque as palavras têm força. Garanto que todos aqui, eu não falo só dos encarnados, que o povo desencarnado é o mais numeroso. Todos nós, olhando na nossa história para trás, o retrovisor da sua história, você haverá de se lembrar de alguém que na hora certa e do jeito certo disse a palavra que de alguma forma você nunca esqueceu. Mudou sua vida, determinou uma outra percepção de uma realidade que era hostil, difícil, problemática. Palavras boas sobre as quais você hoje tem enorme gratidão. E ao se lembrar dessa situação diz, obrigado, Senhor, por aquela pessoa, pode ser um desconhecido, apareceu na minha vida e disse algo que eu nunca esqueci. É ou não é? Talvez tenha sido mais de uma situação. Da mesma forma, as pessoas que tiveram a capacidade de dizer a coisa errada, na hora errada, do jeito errado. E por vezes isso determina tragédias. Uma pessoa com uma baixa estima, flor da pele, basta uma palavra, uma, que tem o efeito de uma bomba e imploda o que sobrou de autoestima e esperança na vida. A força da palavra. A palavra é tão importante que até hoje, eu comentei isso ontem na palestra de abertura, há quem tenha saudade das missas em latim. O Concílio Vaticano II, década de 1960, determinou na igreja que as missas não poderiam ser feitas. O padre ficava de costas o tempo todo. Eu não me lembro disso, era pequenininho. Mas meus ancestrais, o padre ficava de costas e a missa era incompreensível, porque era em latim. Agora vejam, verdade seja dita, os saudosistas dizem que o latim, que é a nossa base linguística, tem uma sonoridade, uma forma de expressar informações que soa interessante para quem busca o exercício da transcendência. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou dizendo que existem os defensores da missa em latim por causa disso. Tem um misticismo. A missa em latim promove em você assim algo na busca da transcendência. Quando se escolhe o nome de um filho, não é um parto isso. O nome é uma palavra que proferida. Vão te chamar o resto da vida pelo teu nome. Não é trivial dar o nome. Não me diga, dá André, dane-se. Não. Qual é o cuidado que pai e mãe têm de nominar o filho? Isso é muito importante. A palavra tem força. Ela encerra uma energia. Seródio é um nome forte. É um nome forte. Pedro, Petrus, pedra, é um nome forte.
Os nomes encerram expectativas. E a sonoridade dos nomes tem aí algo. Quem trabalha com musicoterapia ou quem trabalha com a pesquisa fundamentada sobre o efeito sonoro de cada palavra, sabe que há uma força encerrada no nome. Então, vocês compreendem como um pouco de fermento leveda a força de uma palavra. Uma palavra de amor, uma palavra de ódio, uma palavra de indiferença marca e determina o rumo de vários acontecimentos. Cuidado com o que pensas, cuidado com o que falas. Porque no meio em que você está inserido, o espírita, quando fala no meio em que você está inserido, a gente está falando de 2 meios, no mínimo. Estamos falando do plano do campo denso, da matéria, então é o que os olhos veem, e as palavras proferidas e que têm efeitos no plano espiritual. Na literatura espírita, quantos episódios narrados por eles, dizendo que no culto do evangelho no lar, eventualmente você está sozinho, a tua família não está afim de fazer o culto. E qual é a recomendação no movimento espírita? Leia em voz alta. Por que ler em voz alta? Não é só para você mesmo escutar e reforçar. Por vezes você é instrumento para que espíritos que desencarnaram, mas ainda estão muito materializados, são levados para sua casa. Pelos guias e mentores de um trabalho que dizem assim, vamos levar lá em Caruaru. Hoje, sábado, é dia do culto do Evangelho no lar e lá eles fazem com o coração. Eles impregnam a psicosfera de uma energia benfazeja. É para lá que eu vou. Levando quem? Quem desencarnou e não sabe que morreu. Corpo físico. Quem desencarnou e está perturbado, não está conseguindo ouvir a gente, vai ouvir os encarnados. E nós vamos abrir a página certa para que as palavras sejam recitadas e eles compreendam o que eles estão passando. O acaso não existe. Abrir a página não é para mim. Espírito adora tudo certinho, né? Assim, não está funcionando esse negócio de culto do lar, não. Abrir não tem nada a ver comigo. Calma. Ou vai acontecer com você, não aconteceu ainda, você já está imunizado. Ou não é para você mesmo, mas você ali é trabalhador da última hora. Você está sendo convocado para o trabalho, faça bem feito, leia, prestando atenção, vibre na frequência das palavras. E elas estão endereçadas a quem precisa ouvir. Há um outro trecho do livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico, um pouco de fermento leveda a massa toda. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Estamos na era das redes sociais. Cuidado com o que você posta nas redes. Outro dia eu postei nas redes um trecho de uma palestra que eu fiz em Niterói, no Rio de Janeiro, que falava: não escreva com o fígado. Aí o povo diz assim, mas fígado não escreve, ainda põe a mão no lugar errado. Fígado é a parte do corpo mais ressentida de sentimentos de ódio, raiva e mágoa. Não raro, quem registra na atual encarnação problemas hepáticos severos não associados à bebida ou qualquer outra coisa, não é uma regra de ouro, pode ter outras causas, mas uma causa frequente qual é? Você foi capaz de destilar tanto ódio, tanta raiva, que isso acabou saturando a parte do corpo que registra e somatiza esse sentimento. Portanto, quando a gente está falando das palavras escritas, está com raiva, a gente é humano, é imperfeito. Claro, acontece. Não escreva. Porque a palavra eterniza. Aí fica na rede social. Dali algumas horas ou no dia seguinte você já não está com aquele sentimento. Você já tem outra percepção. Não, minha vibe mudou, mas a palavra está lá. E a palavra continua o quê? Reverberando, influenciando o que os outros vão plasmar, vão pensar a partir do que foi escrito. As palavras escritas são marcas dos teus sentimentos e pensamentos.
elas têm força, elas têm direção e têm consequências imprevisíveis. Eu sou muito grato por ser espírita e ter a chance de hoje estar trabalhando aqui em 2019 dos 458 livros psicografados por Chico Xavier. Chico Xavier desencarnou em 2002, lá se vão 17 anos. Como quantificar, como medir a força da palavra escrita em 458 livros psicografados por Francisco Cândido Xavier? Não é possível medir. Eu tenho uma enorme gratidão pelos livros em que a gente conseguiu capturar pensamentos em outra frequência a partir dessa alma generosa, benfazeja, que emprestou a mão para essa comunicação. É a força da palavra escrita. Vamos reverenciar Divaldo, que é o maior divulgador da história do Espiritismo até hoje, 250 obras, 250 livros de múltiplos autores. Vamos reverenciar Raul. Vamos reverenciar Adeilson, que é o porta-voz da garotada da juventude, que em boa parte das instituições espíritas não tem voz e vez. E ele está aí fazendo o quê? Intuído ou mesmo emprestando a mão para quem do lado de lá está percebendo um conflito intergeracional. Os mais velhos que se equivocam dizendo assim para um garoto de 13 ou 14 anos: já passei por isso, eu sei como é. Desculpa, fake news. Sabe nada, inocente. Hoje ter 13 ou 14 anos é hashtag outra coisa. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer se está faltando jovem na casa espírita. Tem que lembrar da musiquinha da evangelização. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. A força da palavra escrita que inspira, que direciona, que nos faz perceber caminhos que antes de ler não estavam postos, que elevam a nossa frequência, a nossa vibração. Você faz uma leitura com atenção, aquilo muda a tua vida, muda a tua alma, muda o teu sentimento, faz com que você tenha mais serenidade e paz. Todos nós aqui, aqueles que são de família espírita, já nasceu espírita, como se diz? A questão não vale para vocês, desculpa. Vale para quem, como eu, já macaco velho, fez a conversão para o espiritismo. Eu mudei para o espiritismo com 21 anos. O encantamento que eu tive com uma doutrina onde eu encontrei um porto seguro para as minhas muitas inquietações, muitas perguntas sem respostas. Eu não me conformava com o mistério. E eu encontrei. Aonde? Nas palavras escritas. Kardec eternizou em palavras escritas uma doutrina, compartilhando todos os saberes, não apenas do seu espírito longevo, mas enquanto discípulo de Pestalozzi. A gente esteve lá em Verdun, no castelo, onde ele introduziu uma nova dinâmica pedagógica, onde a garotada participava, não passivamente das aulas, eles eram também tutores de outros menores. Kardec, adolescente, dava aula para a garotada miúda e Pestalozzi ali na regência. Vamos compartilhar o conhecimento, vamos fazer isso com graça, com amor. Um pouco de fermento leveda a massa toda, quando a gente percebe a força e o alcance das palavras escritas. Não menos importante, segundo Emmanuel, seguindo em frente, e essa parte é mais difícil. Todos os seus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Não é que o pensamento, a palavra escrita ou falada, sejam menos importantes, mas nada supera a atitude. A atitude é a manifestação do aprendizado registrado. Você pode pensar uma coisa e fazer outra. Aliás, a incoerência é a marca registrada da maioria absoluta dos cristãos e dos espíritas. Você sabe o que é o certo, mas você vai. Você sabe que devia fazer aquilo, mas você vai.
no nosso nível evolutivo faz parte. Culpa é uma palavra fora do nosso vocabulário. Joana de Ângeles explica que a culpa é um sentimento devastador, que não agrega nada à alma que cometeu um erro. A culpa é um freio de mão puxado que impede o seu espírito de avançar. Arrependimento é outra coisa. Arrependimento é bem-vindo. Errei, tenho consciência do erro, me arrependi e vou mobilizar os esforços possíveis para quê? Para me redimir. Vou compensar, vou fazer algo. Arrependimento, estamos juntos. Culpa não. A culpa é devastadora. A culpa aprisiona a criatura. Então vamos lá. Nossos atos precisam ser modelos vivos daquilo que a gente pensa e sente. Essa questão da coerência, ela é a mais demandante de força, de emprego de tempo e de energia para a gente avançar e dizer: eu faço o que eu penso, eu faço o que eu sinto. Essa é a meta. Ontem a gente falou do Enem espiritual. Adoro essa expressão. Certamente foi um jovem desencarnado. Falou assim: fala de Enem espiritual. O treino já foi, tá, gente? Quem está reclamando da vida, dizendo assim: não estou preparado para isso não. O Brasil está uma loucura, o mundo, está vendo como é que está o mundo? A pessoa só vê o lado vazio do copo. E reclama. Eu vou falar algo que pode chocar quem tem esse hábito da vitimização e da maledicência acoplada. Está tudo errado, todo mundo te boicota. Eu não dou sorte. Deus para mim é uma abstração, porque comigo, dia espiritual, o meu está desempregado. Então a pessoa se precipita no abismo dentro de si própria. Deixa eu lembrar uma coisa que está de acordo com o que nós sabemos da doutrina espírita. Todos nós nos preparamos antes de vir de forma mais ou menos ostensiva. Todos nós que estamos hoje aqui, estamos absolutamente preparados para lidar com todas as situações hostis, difíceis, limitadoras, aparentemente insanas que nos ocorrem. Todos nós estamos aqui para o Enem espiritual. O tempo do estudo, para entender o que é a vida, já foi. Aqui o Espiritismo serve para relembrar tópicos daquilo que já está no coração. A gente já sabe o que é o certo. Muitos de nós espíritas, quando a gente fala trabalhadores da última hora, o que é isso? A gente já ouviu a voz do mestre em outras encarnações, mas a gente fala: adoro, acho lindo, muito legal, tudo isso. Mas não dá para mim dessa vida, não. Eu estou aqui para curtir adoidado a encarnação e a vida segue. Tem um momento, e o momento chegou, em que nós fomos fisgados pela razão. O diferencial da doutrina espírita para mim, ela não traz nenhuma novidade do ponto de vista do sentido ético do Evangelho de Jesus, da importância do amor, do perdão. Não, é a razão. A fé raciocinada não é pouca coisa, não. A gente é fisgado pela razão e diz assim: não é que tem a ver? Não é que a peça se encaixa? Não é que reencarnação explica isso? Pluralidade dos mundos habitados? Possibilidade da mediunidade, da comunicação existir de forma ostensiva ou por outros caminhos? Fé raciocinada. Façamos bom uso do que nós conhecemos, das nossas inspirações, porque a hora é de praticar, a hora é de fazer. Está todo mundo sabendo o que é certo e errado. Todo mundo já aprendeu para onde devemos ir e de que jeito. O que está faltando? É o que Emmanuel diz, esse fermento da atitude, ele de fato é o que determina o credenciamento para mais um passo na direção da luz, da libertação das nossas imperfeições. Todos os teus atos, ele diz, não é um ou outro. É duro. Não tem um momento, a partir de agora está valendo. O que você faz ou deixa de fazer. Não, agora é trégua. Agora eu estou liberado para fazer o que eu quiser. Essa parte de Emmanuel vai no coração de uma tradição católica antiga, legitimada quando o IBGE pergunta no censo: religião. Aí a pessoa diz na maior sem cerimônia: católico não praticante. Não é o máximo isso.
Eu sou católico, mas não praticante. É uma isenção. Assim, você diz assim, pode me chamar de católico, mas não me cobra as coisas, não. Católico não praticante é modelo vivo? Acho que não. Porque ele não se compromete. Mas eu não estou aqui para falar mal de católico, porque eu já fui. E tenho muito respeito e tenho vários amigos e gosto de muitas coisas do catolicismo. Eu estou aqui para falar da gente, porque existe o espiritismo Nutella. E a gente reproduz na casa espírita aquilo que a gente, por vezes, critica no católico. O que o povo critica no catolicismo? É mole. Você vai uma vez por semana na missa, se confessa para o padre. Fala tudo mesmo. Sincericida. Aí o padre dá o receituário das orações. Você se ajoelha e fica uma eternidade recitando Pai Nosso, Ave Maria. Se tiver brabo, vai para o Salve Rainha. Depois entra na fila. E eu acho que eu fui claro dizendo, não estamos estigmatizando o católico, isso é o ser humano. E eu vou chegar no espiritismo, calma. Aí os encostos aumentam. Eu estava na comunhão. Vai para a comunhão, corpo de Cristo, engulo a hóstia, saio da igreja me sentindo zerado, pronto para mais uma semana de experiências a meu bel prazer, porque se algo for feito na direção do que o catolicismo diz que é pecado, eu tenho como lavar e enxaguar, para sair limpinho domingo que vem. Espírita faz a mesma coisa. A gente brinca usando a expressão papapasse. Está lá a instituição espírita, chega o cara atrasado, já atrapalha um pouco a vibração, né? Chega atrasado, senta, dorme. Ou fica lá vendo o smartphone, não sei o quê. No final, toma o passe sem saber direito o que é o passe e sai do centro como entrou, porque o passe exige que nós não sejamos passivos. Temos que ser receptivos a esses fluidos medicamentosos que foram manipulados no plano espiritual e são projetados na direção da nossa psicosfera por médiuns que foram preparados para doar, impulsionar esses fluidos. Chakras, meridianos, profilaxia do campo eletromagnético. Para isso acontecer a contento, quem recebe o passe tem que estar na sintonia. Mas eu não sei rezar, não tem problema. Uma paisagem bonita. Mas está difícil hoje em dia pensar em paisagem bonita. Então, olha para a pessoa que está estendendo a mão na sua frente e mentaliza a gratidão. Ela está ali por você. Ela quer o seu bem. Gratidão no coração. Dá para fazer isso? Deu. Ótimo. Ainda bem. Aí temos uma comunicação que funciona. Esse que se diz espírita e não estuda a doutrina, mas frequenta o centro, toma passe, não perde água fluidificada, entra na fila 2 vezes para tomar 2 vezes água fluidificada para não ter erro. Vai desencarnar, porque todos vamos, e do lado de lá se surpreende com o cenário que lhe é apresentado e fica horrorizado, dizendo assim, peraí, perdi a conta de quantas vezes eu fui em centro espírita. Era toda semana, com certeza. Eu cheguei a decorar alguns trechos de obras básicas. Eu perdi a conta de quantos passes eu tomei, mas era toda semana, às vezes mais de um, confesso. Eu tomei hectalitros de água fluidificada, era um caminhão-pipa de carro fluidificado numa encarnação. Por que eu vim parar aqui? Se houver esse questionamento, essa criatura será relembrada do que Kardec escreveu, palavra escrita, que reverbera e estimula. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. Nós não estamos num concurso para santo. Uma encarnação
É apenas mais um passo. Se apenas mais um passo for aquilo que a gente consiga fazer, gol. Seremos completistas, celebrados no plano espiritual, dizendo: nossa, você ainda tem muita imperfeição, mas você marcou um golaço e a gente está vibrando muito por você ter feito apenas e tão somente o que estava ao teu alcance, nada além. Fazer o que está ao nosso alcance é algo a ser celebrado majestosamente com toque de trombeta, no além. Não é para ser santo, não é para ser perfeito. Isso gera patologias de ordem mental. Tem espíritas, aliás, em todas as tradições tem gente que procura a religião dizendo assim: eu vou resolver tudo junto, ao mesmo tempo. É difícil, porque você desrespeita a tua natureza. Cada passo de uma vez. Quando a gente fala no meio ambiente, sustentabilidade, vai falar para a criança: o que é ser sustentável? É dar o passo do tamanho da perna. É ser equilibrado, harmonioso, respeitar os limites da natureza. Respeita os seus próprios limites. Isso faz toda a diferença. Última parte da mensagem de Emmanuel. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Lindo isso. Uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Primeiro vamos pegar equipe de trabalhadores. Trabalho é uma palavra que cansa o brasileiro. A gente costuma associar trabalho a algo desagradável, a um fardo. Algo que eu preciso fazer para manter minha subsistência. É um privilégio trabalhar com o que se gosta. E poucos no Brasil e no mundo conseguem trabalhar, subsistir, ser remunerado fazendo o que gosta. Quem aqui tiver essa condição, não esqueça de agradecer a Deus, porque você pertence a uma minoria. Agora, quem não trabalha com o que gosta, pode descobrir um prazer na utilidade serventia da sua função. Eu sou útil para alguém, eu estou fazendo algo que transforma para melhor a realidade que me cerca. Eu sou uma peça importante de uma engrenagem. Ok, mas quando a gente no Espiritismo ouve ou lê a palavra trabalho, é outra coisa. É uma lei moral, a lei do trabalho. Significa o quê? Ociosidade conspira contra qualquer projeto evolutivo. A vida é movimento, a vida é ação, a vida é atitude. Nenhum de nós haverá de encontrar alegria, felicidade e paz na ociosidade. A natureza reage. Amanhã é domingo, alguém vai dizer: estou cansadão, vou ficar no sofá das 11 da manhã às 6 da tarde vendo televisão. A pessoa tem até esse direito de dizer assim: não, é meu dia de trégua, vou fazer só, vou bodar. No Rio de Janeiro a gente usa essa expressão. Vou bodar. Ok. Veja, uma pessoa que resolva passar o dia deitada no sofá, a natureza reage. Vai dar coceirinha, formigamento na perna, cãibra. Por quê? O teu corpo diz: cara, presta atenção, eu sou todo articulado. O coração não para de bater nem quando você dorme. É o lado parasimpático, como se chama. O corpo é uma usina de energia intermitente, não cessa o movimento de dentro. E nós, quando acordamos até a hora de dormir, somos convidados por Deus para realizar trabalhos que emprestem sentido à vida. Toda a energia que a gente possui, todo o fluido vital que nos anima ao longo de uma encarnação tem um propósito, porque toda vida tem um sentido. E quando a gente malbarata tempo e energia no nada absoluto, o Tribunal da Consciência registra isso. O juízo final não existe. O que existe é a centelha divina dentro de nós, que é a partícula Deus. Ali, ao final de uma experiência na Terra, registra-se o balanço, puxa-se o extrato. Vocês não vêem aquelas experiências de quase morte? É muito interessante essa literatura. Fora o túnel, né? Siga a luz do túnel. Todo mundo vê um túnel. Mas também o que as pessoas relatam? Eu vi o filme da minha vida inteira se passar no intervalo de
segundos. E era o filme da vida inteira mesmo. Experiência de TVP, terapia de vidas passadas, que é algo que só deveria ser feito com profissionais experientes e identificando a pertinência desse gênero de terapia. Não é para procurar, eu quero saber quem eu fui. Melhor não fazer. Porque o véu que encobre o passado tem uma função estratégica para o teu equilíbrio. Se você vai desvendar quem você foi, você tem que ter a recomendação de um profissional gabaritado, experiente, e não por hipnose, por indução. Enfim, isso é um parêntese. Mas vamos lá. A vida tem um propósito, a vida tem um sentido. E na literatura espírita a gente atesta. A maior parte dos recém-desencarnados relata arrependimento. Mas arrependimento pelo quê? A consciência de que eu não fiz tudo aquilo que eu podia. A gente está aqui para ser modelo vivo do nosso pensamento e do nosso sentimento. Você construiu uma convicção espírita, você tem fé raciocinada, você tem tudo. Então vamos andar na direção que importa. Vamos fazer a diferença. E aí quando ele fala de um conjunto de trabalhadores, é porque nós só tornaremos o projeto humano viável, a gente só vai dar certo se a gente se perceber como parte de uma engrenagem sofisticada e complexa, universal, em que cada um, e essa é a força do um, se percebe nesse tabuleiro como peças vivas que fazem a diferença na dinâmica do jogo. Cada um de nós faz a diferença na dinâmica do jogo. Não é possível uma única pessoa dizer que está absolutamente feliz enquanto houver uma única pessoa sofrendo de forma voraz a ponto de ter, por exemplo, a ideação suicida. No livro sagrado dos judeus, o Talmud, há uma passagem linda que diz: aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Não é possível ser feliz sozinho, já disse o poeta. E não é possível idealizar o que André Luiz chama de completista. Ele cumpriu a jornada terrena no tempo estabelecido pela espiritualidade, usou todo o seu estoque de fluido vital e fez muita coisa bacana. Não estamos aqui para cruzar a linha de chegada sozinhos. O que é o espiritismo? É autoajuda? É também. Ele nos ajuda. Mas ele vai muito além da autoajuda. Espiritismo nos ensina a viver e no pacote de aprendizado, explicando as leis que regem a vida e o universo, determina como meta que fora da caridade não há salvação. Caridade não é esmola, caridade é exercício do amor sacrifício, do amor renúncia, do amor doação. Esquecimento de si mesmo, gol. Estamos no caminho certo. Já consigo sentir prazer, sacrificando por vezes meu horário de folga, meu tempo com a família ou com os amigos, me sentindo útil, levando uma palavra, um pão, um livro, compartilhando alguma informação útil com quem precisa. Gol. Fora da caridade não há salvação. Então nós estamos sendo convidados a fazer da nossa vida um exercício de amor na direção de quem mais precisa. Então, em tese, a fé raciocinada nos precipita na direção do jogo que Emmanuel, através de Chico, está sugerindo. Nós somos um conjunto de trabalhadores que dividimos o mesmo tempo e o mesmo espaço. Ele chama de equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. A palavra interdependência tem que ser, eu diria, burilada e trabalhada nas escolas, nas universidades. A gente precisa entender a gratidão que precisamos ter por todos. Todos somos úteis uns para os outros. Todo mundo tomou café da manhã? Foi bom? Ninguém está em jejum aqui. Muito bem.
Admiro os norte-americanos que têm uma cultura evangélica muito forte e em boa parte daquele país antes de qualquer refeição. Você pode estar com a fome de um leão. Fecha os olhinhos e agradece a Deus pelo alimento que está à mesa. Mas não é só a Deus. Agradece quem semeou, quem cultivou, quem plantou, quem transportou, quem processou, quem colocou no varejo, quem deixou pronto para o consumo, quem preparou aquele alimento que, não obstante ser nutritivo, é gostoso, para que você pudesse usufruir de um dos prazeres que Deus permite, que é sorver. Ontem eu conheci, com a Adeilson e Ana Paula, o prazer de degustar cartola. Deu vontade de comer cartola cantando. Porque as rosas não falam, as rosas exalam. E estou arrependido, quase culpado, de antes da cartola ser degustada, ter agradecido a Deus o fato daquilo ser objeto de uma combinação caprichosa e criativa de ingredientes que vieram de lugares completamente diferentes, que foram harmonizados e caprichosamente preparados para minha degustação. Impregnaram minha psicosfera. Eu estou tendo sonhos com cartola. Percebam, estamos todos interconectados o tempo inteiro. E nesse mundo interligado pelas redes sociais e pela internet, a espiritualidade maior se ressente da invigilância, quando nós não percebemos a força que nós temos de inspirar, de elevar o pensamento, de encorajar as pessoas com os recursos que dispomos, usando a voz, usando a escrita, usando as redes sociais. Alguém vai dizer, mas estou hospitalizado, não posso. Está acordado? Você não precisa nem ter mão. Está acordado? Chega para a enfermeira e diz assim, filha, dá uma força aqui. Pega o meu celular, vai levar 2 minutos. Pega aí, pegou? Bota aí na rede, WhatsApp, eu quero mandar mensagem para todo mundo. Abre aqui, põe no meu colo, Fonte Viva. Eu quero falar sobre por que um pouco de fermento leveda a massa toda. Aí a pessoa hospitalizada, lê, recita com a voz fraquinha. E no final fala assim, meus amigos, eu quero agradecer a todos pelas preces endereçadas a mim, pela força que vocês estão dando para me recuperar. E eu queria retribuir a gentileza, lendo uma mensagem que toca fundo no meu coração e que eu espero que seja tão útil para vocês quanto seja para mim. A força de uma pessoa determinando pacotes de sentimento, de vibração, de coragem, de resignação em tantos que ela acessa sem precisar tocar um dedinho em nada. Nós temos esse poder. Num mundo que experimenta a transição planetária, não podemos economizar, não podemos adiar, não podemos postergar toda e qualquer ação por palavras, sentimentos e atos em favor da semeadura de luz para o que vem por aí, que será nada mais, nada menos do que legado do que deixarmos a partir do que fizermos agora. Não há tempo a perder. Façamos já, porque temos essa força. A força do um. Obrigado pela atenção.